Oi pessoal, eu sou a Mônica, sejam bem-vindos, se inscreva no canal, ative o sininho, ajude o canal. Bom, é uma pergunta muito curiosa, qual é o nível de inglês mínimo para entrar na habilitação de inglês na Letras na USP? Bom, para quem não sabe, eu curso Letras, Português e Inglês, as duas habilitações, é uma escolha minha, eu podia cursar apenas Português ou apenas a língua estrangeira, eu já fiz um vídeo sobre habilitações, eu vou deixar aqui. E então, é uma pergunta curiosa que me fizeram, qual o nível mínimo? Para quem não sabe, o inglês na Letras na USP é a única habilitação de língua estrangeira em que não tem aula de língua, ou seja, é exigido do aluno que ele chegue já com o nível mínimo para as aulas, para entrar no inglês. Então, é um aviso, se você não tiver esse nível mínimo para correr atrás, então eu vou discutir qual seria esse nível mínimo. Eu fiz um curso de idioma antes de entrar na faculdade, um curso de inglês, e eu parei no avançado, porém eu me sinto no intermediário. Eu não pratico muito a fala em inglês, e isso é o ponto em que a minha maior fraqueza. Eu compreendo bem inglês, eu consigo ler, não maravilhosamente, mas consigo ler. Ler também dá uma travada, mas compreender eu compreendo bem. E falar, eu tenho um nível menor na fala, até mesmo por vergonha e timidez de falar em público, e na aula de inglês você vai falar em público, você vai interagir na habilitação de inglês, não tem aula de língua, como eu disse. No primeiro semestre, eu estou no primeiro semestre de inglês e no terceiro semestre no curso de letras, né? Você escolhe a habilitação no final do segundo semestre e você fica sabendo no início do ano seguinte, né? E aí é um ranqueamento, eu já falei sobre isso, tá naquele vídeo que eu disse. E então, é o nível mínimo necessário. E o que eu acho que é o nível mínimo necessário, eu tô no curso, então já entrei, agora eu só posso buscar melhorar, né, nessas fraquezas que eu tenho. Mas é fundamental. O nível mínimo, portanto, a resposta é fundamental que você consiga compreender as aulas. Por quê? Porque as aulas são ministradas em inglês. As aulas não são ministradas em português, não é uma alternância em português e inglês, não. São em inglês. Então, desde o primeiro semestre, você vai ter aulas ministradas em inglês. Então, é importante que você entenda uma conversa, um diálogo, ou a fala do professor ou professora com a sala. Porque você tá naquela aula e o conteúdo não vai ser língua, não vai ser gramática, então você vai estar aprendendo. Primeiro semestre, introdução aos contos, aulas de contos em inglês, análise e leitura, muitas leituras. Então, esse ponto da leitura também é importante, que você consiga ler. Mas o mínimo que eu acho é que você tem que compreender. Primeiro de tudo é compreender a aula. E ter a fonética e fonologia também do inglês, em inglês. E até que nesse ano, meu professor maravilhoso, ele não é brasileiro, então é inglês mesmo, o inglês. Então é importante você compreender, conseguir ler. Você não precisa ler e entender 100%, porque sempre a gente está aprendendo, não é mesmo? E então, se você consiga ler um texto, talvez você não entenda todas as palavras, mas você consiga entender o que tá sendo dito, mesmo você não... Acho que dá pra entender o que eu tô falando. Mesmo você não compreendendo 100% do texto, você tem uma noção do que tá sendo dito ali. Então, esse é o nível de leitura mínimo. Você conseguir ler um texto, pode não entender 100%, eu, na maioria das vezes, não entendo 100%, mas eu entendo o que tá sendo dito, a ideia, e o que tá rolando. E é isso, a leitura e participação. Tem participação no primeiro semestre do inglês,
é cobrado, né, a fala. Claro que você não vai ser forçado, o professor vai dizer, fala, agora, você. Mas tem prova oral, então, de uma forma ou outra, você vai ter que falar, mesmo você não falando durante as aulas, mas de uma hora ou outra você vai ter que falar. E participação conta. Né, alguma fala, então, professor, eu entendi isso, professor, eu acho que aqui acontece isso, participação, igual nas outras aulas, participação. E, então, são esses 3 pontos, leitura, compreender e falar. Falar, você não precisa falar 100%. Na minha turma, tem pessoas que falam muito bem, mas mesmo essas pessoas, elas falam com uma pausa. Não são, vamos dizer, aquele nível de fluente nativo, que fala corrido e ali rapidão, entendeu? Muitas pessoas, elas pensam enquanto elas estão falando, pronunciando algo. Então, tá montando ali na cabeça o que elas querem dizer. Então, fala and, né? and. Então, não se preocupe se você não é rápido. Eu também não sou. Esse é o meu nível de fraqueza, que é a fala. Eu penso, ou seja, eu não sou fluente, porque eu penso para criar uma conversa. No próprio português eu já demoro pra falar. Enfim, então era essa a pergunta que eu queria responder. Pode ser dúvida de muitas pessoas. Então, eles falam pra gente, quando a gente escolhe habilitação de inglês, que é necessário um nível mínimo. Porque, como eu disse, não vai ter aula de língua. Não vai ter aula de língua, você não vai aprender gramática, não vai aprender o verbo to be, essas coisas. Isso você já tem que chegar sabendo e aprendendo ao longo do curso por você, caso você precise correr atrás por você, porque não vai ter no curso essa parte. Então, eles falam, bom, se você quer inglês, você tem que ter ciência que a gente não vai ter aula de língua. Vai ter aula de várias outras coisas, menos de língua. E é diferente das outras habilitações. Por exemplo, o alemão primeiro tem as aulas de língua para depois entrar em literatura. E isso acontece com outras habilitações. Francês, italiano tem aula de língua, porque não é visto como uma obrigação do aluno ter conhecido, né, ter iniciado a língua em francês, aula de língua em italiano. Agora, o inglês é visto assim, então é o que eles esperam. Enfim. Então, essas são... É a resposta que eu queria dar. Tem um nível mínimo. Para você ter ciência, tem um nível mínimo para entrar na habilitação. Você precisa conhecer a língua, essa parte de gramática, tudo antes, para quando você chegar a ter facilidade, porque você não vai ter aula de línguas. Diferente das outras habilitações de línguas estrangeiras, que você terá sim aula de língua, não se preocupe. Caso você não queira inglês, você terá aula de língua antes de entrar na literatura. Então, é isso. Muito obrigada. Se inscreva no canal e tchau!